queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que estão de graciliano? Estão gracilianizando aí. Todos os escritores, eles foram selecionados assim a dedo, não somente por causa de suas casas-museu, e existe a casa-museu, por exemplo, de Graciliano, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje, mas também por causa dessa metáfora que existe na escritura desses escritores, em especial de Graciliano, em relação à casa, em relação a esse mundo de dentro, em relação a essa prisão que existe no próprio corpo. E hoje a gente vai entender um pouco, não somente na casa, a prisão da casa, que nós sofremos, ainda estamos sofrendo de certa forma na pandemia, mas também na questão do aprisionamento no corpo, né, dos personagens do livro investigado. Graciliano nasceu em Cabrancudo, que é uma cidadezinha do interior de Alagoas. Aos 7 anos, ele se mudou para Viçosa, que é outra cidadezinha também no interior de Alagoas. Em 1905, ele foi para Maceió para estudar, e de 1910 a 1914, ele residiu pela primeira vez em Palmeira dos Índios. Aí passou um ano no Rio de Janeiro, e em 1915 ele retornou para assumir os negócios da família. E é exatamente na rua José Pinto de Barros, número 90, no centro de Palmeira dos Índios, que se encontra a Casa-Museu de Graciliano. E como eu falei para vocês, Graciliano ele tem todo esse universo da prisão no corpo, mas que também tem a ver com o que ele sofreu. Graciliano foi político, certo? E ele era engajado na luta contra ditadura, contra várias questões assim, sociais e políticas. E ele foi preso. Existe esse livro póstumo maravilhoso chamado Memórias de Cárcere, e que teve a transformação, a adaptação para o cinema com nada mais, nada menos que Carlos Vereza. Ele está perfeito nesse filme, né? E fala exatamente de como ele conseguiu, como Graciliano conseguiu sublimar, né, todo aquele sofrimento, toda aquela prisão, que inclusive foi um dos motivos, depois ele adoeceu na prisão, então ele foi um dos motivos da morte dele, né? Como ele conseguia lidar com aquele aprisionamento cruel, né, através da escrita, através de uma não ficção, mas de uma maneira super poética, super imagética, metafórica, né, que ele tinha essa característica. Nós encontramos essa prisão do corpo de Graciliano também na prisão do corpo do nosso personagem Fabiano. Fabiano, como nós acompanhamos na aula passada, ele, a partir do momento em que ele vai se apropriando da linguagem, né, ele vai tendo essa condição de ser mais gente, de ser mais ser humano, assim como sim a Vitória. E existe uma cena particular que mexe com toda a família, que desestrutura, vamos dizer, tira do centro toda a família, que é a cena das festas de Natal, de final de ano, que eles vão para a cidade para assistir à missa de Natal, etc., e encomendam roupas. E esse momento das roupas é muito interessante porque ele se sente como se estivesse numa prisão. Vamos ler Graciliano, que é muito interessante. Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa nova. O pescoço esticado, pisando em brasas. A multidão apertava-o mais que a roupa, embaraçava-o. De perneiras, gibão e guarda-peito, andava metido numa caixa, como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não podia virar-se. Mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. A sensação que experimentava não diferia muito da que tinha tido ao ser preso. Essas palavras, que são prisão para Fabiano, essas roupas, assim como as palavras que são prisão para Fabiano, são fascínio, são maravilha para os filhos, né? Para o menino mais velho e o menino mais novo. Então, eles investigando, né? Eles estão na cidade e ficam maravilhados com aquela quantidade de informação, de imagens, e eles se questionam. Eu acho belíssima também essa passagem, quando ele diz: o menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão.
Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Sim, com certeza, as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intricada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Veja que maravilha essa necessidade das palavras, essa transformação das coisas nas palavras, das imagens nas palavras, e essa apropriação das palavras que cada vez que nós conseguimos mais seres humanos nos tornamos, né? Assim como Sartre fala lá no existencialismo. E se a Vitória, eles passam esse tempo lá na fazenda, eles vão para essa festa na cidade, mas eles são forçados a se retirar novamente, a fugir novamente da seca, da fome. E aí ela volta exatamente para o início do romance. Indispensável ouvir qualquer som. Amanhã, sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia no silêncio de morte. A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que enchia o céu. Sem a Vitória, precisava falar. Se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo. Então, assim, percebam que ela vai cada vez mais, assim, é como se ela estivesse voltando para o início, só que é de uma maneira diferente. Ela é diferente agora, ela está diferente agora. Ela sabe o que é degustar o sabor das palavras. Então, ela tem a necessidade da palavra, a necessidade de falar. E alguns filmes sobre Graciliano e a escrita criativa que nós indicamos, o Vidas Secas, belíssimo, 1963, vale super a pena assistir. São Bernardo é um outro filme também, de 1971. Os links que a gente fornece no material de apoio são dos filmes, viu, gente? Então, vocês já podem assistir direto os filmes. Eu gosto muito, assim, de fazer em paralelo, ler o livro e assistir o filme, porque a gente vai vestindo aqueles personagens. Né? Alguns filmes conseguem fazer isso, então é por isso que eu indico também aqui no nosso curso. E o universo graciliano é riquíssimo, é um documentário que vale muito a pena, até para a gente entender melhor como ele transformou a sua vida na obra, né, grandiosa de Graciliano. Então, vale super a pena vocês participarem. E antes da gente ir para o exercício de desbloqueio, eu gostaria de falar de um livro que eu amo de paixão, de um teórico que eu amo de paixão, que vale a pena também vocês investigarem, que tem tudo a ver, tanto com essa necessidade das palavras, de Fabiano, se a Vitória, quanto o existencialismo e essa apropriação da humanidade através das palavras, que é um livro do Márcio Seligman Silva, é um grande pesquisador, que ele detectou, exatamente, ele fez toda essa análise dos testemunhos da época dos prisioneiros de Auschwitz, dos campos de concentração como tudo. E existe um personagem, um escritor principalmente, que é o Primo Levi, que vai trazer no É Isto o Homem toda essa descrição da impossibilidade da palavra, né? Que o absurdo do campo de concentração ele assim gerava, né? Então isso está muito próximo do que aconteceu com o Fabiano, do que aconteceu com o próprio Graciliano Ramos lá na prisão, lá no cárcere, né, da Ilha Grande, que ele também, a impossibilidade de expressar aquele absurdo que ele viveu. O livro chama-se História, Memória, o Testemunho na Era das Catástrofes. Então, vale super a pena vocês investigarem depois. E voltando para o nosso exercício de desbloqueio, trazendo a experiência de esgotamento das palavras diante das quatro paredes da prisão de Graciliano Ramos, tanto na ficção de Vidas Secas, quanto na não ficção de Memórias de Cárcere, escrevam, filmem, desenhem, gravem a própria voz,
né, de produções realizadas em suas casas durante o período da pandemia de Covid-19. Eu costumo dizer que é infinitamente menor que nós vivemos, certo? Alguns casos piores, né, tiveram perdas de pessoas queridas, mas, assim, não se compara com o que Graciliano viveu, não se compara com o que Primo Levi viveu, não se compara com o que Fabiano viveu em Vidas Secas, né? Esse personagem que representa tantos retirantes. Se forem usar outras formas de expressão, como desenho, como a voz gravada, podcast, o que vocês desejarem, lembrem-se da nossa querida palavra, certo? Essa necessidade da palavra, afinal de contas, nós somos um curso de escrita criativa. E não percam, todo mundo esteja lá no dia 28 de abril para a gente brindar com Lorival Holanda, o fechamento desse módulo, e aprender mais e mais sobre Graciliano, sobre sua residência, sobre essa sua prisão, casa, poesia, ficção, certo? E até lá, aguardo vocês.